Olá pessoal, nesse vídeo agora nós vamos falar a respeito do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais superiores. Vejam só, a criação do STJ, ela se dá com a Constituição Federal de 88, né? Então a Constituição Federal de 88, ela cria o STJ, o STJ então como um tribunal superior com jurisdição sobre todo o território nacional, Isso é, as suas decisões alcançam qualquer parte do Brasil. Na composição do STJ, a Constituição diz, nós teremos no mínimo 33 ministros. Quer ver o macete aqui, ó? 33 ministros. STF era, somos um time de futebol, não é? STJ é, somos todos de Jesus, né? Somos todos de Jesus. 33 ministros do STJ. Por que 33? Porque Jesus, né, foi crucificado, morto, né, com 33 anos. Então, a idade de Jesus, né? 33 anos, 33 ministros do STJ. E como é que é essa formação do STJ? Vem aqui comigo, olha só. Nós temos 33 ministros e esses 33 ministros, eles estão divididos da seguinte maneira. 1/3 desses ministros vai ser nomeado dentre juízes de TRFs. Então, 1/3 dos ministros do STJ, oriundo de juízes do TRF, de TRFs, né? Outros 1/3 oriundos de TJs. Então, 1/3 nomeados dentre desembargadores dos TJs. E 1/3 dentre advogados e membros do Ministério Público. Em ambos os casos aqui, com mais de 10 anos, né, de carreira, né, mais de 10 anos de exercício na profissão. Então, observe, aqui no STJ é observado o 5º constitucional? Não, nós não temos 5º constitucional, é 3º constitucional, percebem? Então aqui, ó, STJ não observa o 5º constitucional. Por quê? Porque aqui, na verdade, nós temos o 3º constitucional para o STJ, né? 1/3 vai ser para advogados com mais de 10 anos de carreira e notável saber jurídico, reputação ilibada. E aqui, membros do MP, né? Então fica 1/6 para cada um. 1/6 para advogados, 1/6 para membros do MP. Tranquilo, gente? Pois bem, todos esses ministros do STJ, eles são nomeados... Ah, tá aqui embaixo, né? Então vamos lá. A nomeação deles, eles são nomeados pelo presidente da República. Após uma aprovação prévia do Senado Federal. Então vai ter uma sabatina também, vai ter uma arguição pública e o Senado Federal aprova esses ministros do STJ, tá? Para ser ministro do STJ, tem que ser um cidadão que pode ser brasileiro nato ou naturalizado, brasileiro nato ou naturalizado. No STF, só brasileiros natos, né? Brasileiro nato ou naturalizado, com mais de 35 e menos de 65 anos. E ainda precisa cumprir o requisito de notável saber jurídico, e reputação ilibada. Tranquilo, gente? Joia.
Vamos lá, então agora no que interessa aqui, ó. Competências do STJ. Ele tem competências originárias, que vão aparecer no artigo 105, inciso 1 da Constituição. O que são competências originárias? São competências que são matérias levadas diretamente ao STJ. E temos as competências recursais. As competências recursais que aparecem no artigo 105, 2, são aquelas sujeitas a recurso ordinário, e artigo 105, 3, matérias sujeitas a recurso especial. Então, cuidado aqui para não confundir. Quando eu falo em STF, eu falo em recurso extraordinário. Recurso extraordinário é para o STF, recurso especial é para o STJ. Tudo bem? Cuidado, então, para não confundir. Recurso extraordinário, STF, recurso especial, STJ. Enquanto o STF, meus amigos, é o guardião da Constituição, o STJ, ele é visto como o guardião do direito objetivo federal. É o guardião do direito federal, da lei federal. O STF é o guardião da Constituição. Então vamos lá, vamos ver as competências do STJ. E a gente sempre busca relacionar aqui com as competências do STF, Justiça Federal e por aí vai. Então vejam só, competências originárias. Já falamos, de certo modo, sobre essa linha A, que trata do foro por prerrogativa de função aqui, ó. Nos crimes comuns, o STJ julga quem, ó? Governadores de estado e do DF, tá vendo? Crime comum, o STJ julga os governadores. E nestes e nos de responsabilidade, ou seja, nos crimes comuns e de responsabilidade, os desembargadores do TJ, dos TJs, os membros dos tribunais de contas dos estados e do DF, os membros dos TRFs, dos TRS, do TRT, né? E aqui os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Tudo isso aqui competência do STJ. Atenção, observe que ele não falou que julga. O STJ não julga o governador no crime de responsabilidade. Por quê? Porque quem julga o governador nos crimes de responsabilidade é um tribunal especial, composto por membros do Tribunal de Justiça e por membros da Assembleia Legislativa, né? Agora, para essas outras autoridades, né, desembargador de TJ, juiz de TRF, juiz de TRT, juiz de TRE, e também membros dos tribunais de contas dos estados, quem julga nos crimes comuns e de responsabilidade é o STJ, tá? Já tínhamos falado isso e apenas reforçamos aqui. A linha B. O STJ tem competência para julgar os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado e dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Olha aqui, gente, reforçando o que eu já tinha explicado antes. Mandado de segurança contra ato do próprio tribunal, quem julga? É o próprio tribunal. E habeas corpus contra ato do tribunal? Instância acima. Então, habeas corpus contra ato do STJ. Quem julga é o STF. Mandado de segurança contra ato do STJ. É o próprio STJ, tá aqui, né? E vejam, aqui outra informação importante. Mandado de segurança contra ministro de Estado. Cai muito em prova esse daqui também, ó. Mandado de segurança contra ministro de Estado. Quem julga é o STJ. A linha C. Aqui, ó, habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha e do Exército da Aeronáutica. Observe só, habeas corpus, quando o coator, veja, coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Vejam, vamos pegar, por exemplo, aqui o TRF, né? Quando o coator for o TRF, o habeas corpus é na instância acima. Quem é a instância acima? É o
STJ, né? Então, habeas corpus contra ato de tribunal, sempre na instância superior. Tá dizendo na linha C. Você vê que essa regrinha, ela já nos dá a resposta para várias questões, né? Essa simples regrinha, né? Habeas corpus contra ato de tribunal. Na instância superior. Mandado de segurança contra ato de tribunal. É o próprio tribunal que julga. Vamos lá, vamos em frente. A linha D. Essa aqui é boa, hein? Conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O. O que é esse artigo 102, inciso 1, a linha O? É o que trata da competência do STF. Para julgar, o STF ele julga conflitos de competência entre o STJ e qualquer tribunal, entre tribunais superiores ou entre tribunais superiores e qualquer tribunal, não é? O que está dizendo aqui é que o STJ julga conflitos de competência entre quaisquer tribunais, excetuados os conflitos de competência que envolverem tribunais superiores. Então deixa eu ver se eu coloquei aqui o esqueminha. Não coloquei. Então vai ficar na nossa imaginação aqui. Pensa só, um conflito de competência entre um TRF e um TJ. Quem julga o conflito de competência entre o TRF e o TJ? Eu tenho que pensar, envolve tribunal superior? Não envolve tribunal superior. Então, o conflito de competência entre TRF e TJ, quem julga é o STJ. Agora aqui, outro exemplo. Conflito de competência entre tribunal e juiz a ele não vinculados. Entre tribunal e juiz a ele não vinculados. O que seria isso? Imagina um conflito de competência entre um TRT e um juiz federal. Quem julga o conflito de competência entre o TRT e um juiz federal? É um conflito entre o tribunal e um juiz que não está vinculado a ele. Quem vai julgar é o STJ também. E ainda, conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então, imagina um conflito de competência entre um juiz estadual e um juiz federal. São juízes vinculados a tribunais diferentes. Quem julga? Também vai ser o STJ. Tranquilo? Vamos lá. A linha E. A linha E ela é padrão para todos os tribunais, né, gente? Aqui, ó. O STJ julga as revisões criminais e ações rescisórias dos seus julgados. O STF também faz isso aqui, né? A linha F, reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. O STF também tem a mesma competência aqui, né? A linha G, conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciais de um Estado e administrativas de outra, ou do DF, ou entre as deste da União. Então aqui, meus amigos, conflito de atribuições é diferente de conflito de competência. Quando eu falo em conflito de competência, isso daí é matéria de processo civil, vamos dizer assim, né? Conflito de competência é um conflito entre tribunais. Qual tribunal tem competência para fazer aquilo, né? Quando eu falo aqui em conflito de atribuições, eu estou falando de matéria relacionada ao direito administrativo. E aqui o conflito de atribuições vai ser entre autoridades administrativas e judiciárias da União. Aqui, ó. Autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativa de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste da União. Aqui, meus amigos, eu quero que vocês gravem que trata-se de matéria de direito administrativo e não de processo civil, né? E aí quem julga esse conflito de atribuições vai ser o STJ. A linha H, mandado de injunção. Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal.
da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF. Porque se a falta de norma regulamentadora for o resultado de uma omissão do Congresso, do presidente da República, né, aí a competência vai ser do STF para julgar o mandado de junção. Agora, se a falta de norma regulamentadora for uma omissão de órgão, entidade federal, autoridade federal, né, aí vai ser do STJ, excetuando-se as matérias de competência do STF. Né? O STF vai ter competência para julgar o mandado de junção quando o órgão omisso foi o presidente da República, foi o presidente da República, foi o Congresso Nacional, foi até o TCU. Quando a omissão for de algum desses, aí quem julga o mandado de junção é o STF. Vejam que a competência do STJ em matéria de mandado de junção, ela é por demais limitada. Vou te dar um exemplo de omissão inconstitucional que gera mandado de junção no STJ. Quando a omissão for de um ministro de Estado. Quando a omissão for de um ministro de Estado, aí a competência vai ser do STJ. Quando o ministro de Estado deixou de editar a norma regulamentadora, né? A linha I, essa linha aí cai bastante em prova. Ó. Homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequatur às cartas rogatórias. Isso aqui é algo que se estuda no direito internacional privado. Então vejam, uma sentença estrangeira, ela pode ser aplicada no Brasil? Pode, mas antes ela precisa passar pelo que se chama de juízo de delibação do STJ. O STJ, ele homologa a sentença estrangeira. Mas quem é que executa, quem dá cumprimento à sentença estrangeira no Brasil? Olha só, isso é pegadinha também de prova. Quem homologa a sentença estrangeira é o STJ, fazendo juízo de delibação. Ele não analisa o mérito dessa sentença estrangeira, não. Ele analisa a legalidade. Pois bem, o STJ, ele homologa a sentença estrangeira, mas quem executa a sentença estrangeira é o juiz federal de primeira instância. Do mesmo modo, quem concede o exequatur às cartas rogatórias é o STJ. Quem executa as cartas rogatórias é o juiz federal de primeira instância. O que é uma carta rogatória? Carta rogatória é um instrumento para cooperação judiciária internacional. Né? Por exemplo, tem um processo correndo na justiça lá dos Estados Unidos contra um brasileiro. Né? E a carta rogatória vai servir, por exemplo, para que esse brasileiro que mora aqui no Brasil, ele seja intimado. Né? E aí, isso vai ser feito mediante carta rogatória. Porque, afinal de contas, o camarada ele tem domicílio e residência em outro país. Né? Então, é um instrumento de cooperação judiciária. Para que a carta rogatória, né, ela seja executada antes, é necessário que seja concedido o exequatur para ela. Né? Concedido uma ordem. Exequatur seria uma ordem que diz assim, execute-se. Cumpra-se a carta rogatória. E quem vai executar a carta rogatória é um juiz federal de primeira instância. Né? Agora, quem concede o exequatur é o STJ. Tranquilo? Vamos lá. E agora nós começamos a falar das competências recursais. Inciso 2 fala do recurso ordinário e o inciso 3 fala do recurso especial. Vamos lá, primeiro do recurso ordinário. Então, compete ao STJ julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, DF territórios, quando a decisão for denegatória. Então, aqui falou de habeas corpus. A linha B fala a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa, só que fala do mandado de segurança. Mandado de segurança decididos em única instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, quando denegatória a decisão. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, que eu tenho
Um habeas corpus, onde é impetrado, vamos lá, acompanha o meu raciocínio aqui. Onde é impetrado um habeas corpus contra ato de juiz federal? O habeas corpus, né? Imagina lá, um ato do juiz Sérgio Moro. O habeas corpus contra o ato do juiz federal é impetrado onde? É impetrado no TRF, certo? O habeas corpus contra ato de juiz federal é impetrado no TRF. Se a decisão do TRF for denegatória, cabe recurso ordinário para quem? Cabe recurso ordinário para o STJ. É o que nós estamos vendo aqui. Tranquilo, gente? Joia? Então, e aí a gente tem que aprender a fazer esse raciocínio. Por exemplo, habeas corpus contra ato do TRF, habeas corpus contra ato do TRF, na instância acima. Então vai ser habeas corpus contra ato do TRF, é no STJ, se denegatória a decisão, recurso ordinário para o STF. Não é? Agora, habeas corpus contra ato de juiz federal vai ser no TRF, com recurso ordinário para o STJ. É o que está falando aqui. Tudo bem? E vamos lá, a linha C. A linha C fala que vai ser competência do STJ julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, né? E do outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então aqui, ó. Imagina um Estado estrangeiro, China. A China aciona judicialmente uma empresa brasileira, né? Pessoa jurídica domiciliada, né? Com domicílio aqui no Brasil. Então imagina, a China aciona judicialmente uma empresa brasileira. Quem tem competência originária para julgar esse caso? Competência originária do juiz federal de primeira instância. Vamos lá, gente. Guarda isso na sua cabeça. Se eu tenho uma controvérsia entre, de um lado, um Estado estrangeiro, organismo internacional, do outro lado, a União, ou um Estado, ou DF, competência originária do STF. Agora, se eu tenho de um lado, Estado estrangeiro, ou organismo internacional, do outro lado, um município, ou uma pessoa residente domiciliada no Brasil, a competência originária é do juiz federal de primeira instância, com o recurso pulando direto para o STJ. Recurso ordinário aqui, ó. Recurso ordinário, tá? Porque a competência originária para essas causas aqui da linha C é do juiz federal de primeira instância, né? Vamos lá. Inciso 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Agora nós estamos falando de recurso especial. As causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados. Então vejam, o recurso especial ele é cabível contra uma decisão de TRF ou de TJ. Quando essa decisão do TRF ou do TJ, ela fizer o quê? Ela contrariar um tratado ou uma lei federal, ou negar-lhes vigência. Quando ela julgar válida um ato de governo local contestado em face de lei federal. Quando der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Né? Então vejam, no recurso especial nós temos uma controvérsia envolvendo não a Constituição, mas envolvendo a lei federal. Eu chamo a sua atenção para isso daqui, ó. Quando vai ser cabível recurso especial, quando a decisão do TRF ou TJ julgar válido um ato de governo local contestado em face de lei federal. Se ao invés de ato fosse lei local
contestada em fase de lei federal, meus amigos, nós teríamos hipótese de recurso extraordinário. Lembra? Lembra? Seria aí uma controvérsia constitucional relacionada à repartição de competências. Então, olha só como muda. Uma simples palavrinha muda de recurso extraordinário para recurso especial. Tá vendo? Se fosse aqui julgar válida lei local contestada em fase de lei federal, seria recurso extraordinário. Mas como é julgar válido ato de governo local, cabível recurso especial. Fica ligado nisso aqui, ó. Coloca um asterisco nesse aqui, ó. Esse aqui, comparando com o recurso extraordinário, né? Vamos lá. Questões de prova. Essas questões elas vão tratar ao mesmo tempo de STF e STJ, porque eu considero que as competências dos dois são muito interligadas. Vamos lá. Primeira questão diz assim: um partido político interessado em conhecer os termos de processo relativo ao julgamento, então, interessado em conhecer os termos de um processo, né? Relativo ao julgamento de contas anuais de entidade federal que tramita perante o TCU, no curso do qual foi citado, formula um requerimento para obter acesso aos autos, sendo o pleito indeferido pelo presidente da Corte de Contas. Então, o presidente do TCU indeferiu o requerimento do partido político. Nessa hipótese, pretendendo o interessado ver sua pretensão acolhida em juízo, possuirá o STF competência para... E aí, gente? Olha só, gente. Uma pergunta boa. Nesse caso, cabe habeas data ou cabe mandado de segurança? Vejam, você tem que saber isso. O habeas data não serve, não é instrumento processual adequado para que você tenha acesso a processo administrativo que está tramitando. Não é. O habeas data, ele serve para assegurar o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, pessoa do impetrante, que constem de bancos de dados públicos. Tá? Então, não posso aqui, nessa hipótese, impetrar habeas data. O habeas data não é um instrumento processual adequado para ter acesso a esse processo de julgamento de contas. Não cabe habeas data. Cabe o quê? Cabe mandado de segurança. E esse mandado de segurança, ele vai ser impetrado onde? O mandado de segurança contra ato do TCU é da competência originária de quem? É da competência originária do STF. Tá? Então aqui, ó. Compete ao STF, possuirá o STF competência para quê? Olha a letra B. Processar e julgar mandado de segurança impetrado contra o ato, originariamente. Então, o gabarito aqui é a letra B, né? Porque mandado de segurança contra ato do TCU é competência originária do STF. Tudo bem? Vamos lá. Gostei dessa questão. Mais uma. Considere as situações abaixo. Primeira, propositura pelo Procurador-Geral da República de ação com a finalidade que determinada lei federal seja declarada inconstitucional, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem que tem competência para isso? Para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei federal. Competência, meus amigos, é uma competência aqui do STF mesmo. Né? O STF que julga a DI, a DC, a DPF, a ADO. Mais uma, impetração de mandado de segurança contra ato de ministro de Estado. Ato de ministro de Estado, mandado de segurança contra ato de ministro de Estado é competência do STJ. Impetração de habeas data contra ato do comandante da Marinha também é competência do STJ. Então, qual que é o gabarito aqui? Compete ao STF processar e julgar originariamente, o que consta em 1 apenas. Letra D, nosso gabarito. Vamos lá.
Rivanildo, ministro de Estado das Relações Exteriores, cometeu no exercício de suas funções um crime de responsabilidade. Então, ó, crime de responsabilidade de ministro de Estado. Em tal hipótese, o julgamento respectivo competirá a quem? Olha aqui para mim. Crime de responsabilidade de ministro de Estado. Se for conexo com o do presidente, a competência é do Senado Federal. Agora, um crime de responsabilidade sem conexão com o do presidente é competência do STF. Nessa questão aqui, nada foi dito a respeito de se há um crime de responsabilidade conexo. Então, nós temos que presumir que aqui foi um crime de responsabilidade sem conexão com algum crime do presidente. E se é sem conexão, a competência para julgá-lo nos crimes de responsabilidade será do STF, né? Se fosse crime de responsabilidade conexo, competência do Senado Federal. Tudo bem? Vamos lá. Tranquilo as questões, né? Acho que vocês estão acertando. Vamos lá, mais uma. Essa aqui é boa, hein? Essa aqui é ótima, na verdade. Olha que questão linda. Compete ao STF processar e julgar originariamente, letra A, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do DF, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores do TJ e do DF, né, do Tribunal de Justiça dos Estados e do DF. Meus amigos, aqui a questão está errada, porque, na verdade, isso aqui que está na letra A é competência do STJ. O STJ julga o governador de estado nos crimes comuns. Nos crimes de responsabilidade, quem julga o governador é um tribunal especial. Agora, quem julga o desembargador do TJ, o juiz de TRF, o juiz de TRT, o juiz de TRE, nos crimes comuns e de responsabilidade, também é o STJ, né? STJ, então competência é STJ aqui. Letra B. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de junção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Muita gente boa vem e marca a linha B, a letra B. Tá errado, sabe por quê? Olha só. Habeas corpus contra habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, isso aqui é uma competência para recurso ordinário. Recurso ordinário para o STF. A questão está perguntando competência originária. Isso aqui é recurso ordinário para o STF, né? Letra C. Crime político. Crime político também é caso de recurso ordinário para o STF. Lembrando que o crime político, ele é competência originária do juiz federal de primeira instância. Juiz federal de primeira instância. Com recurso, gente, direto para o STF, pulando as instâncias todas. Então, crime político é recurso ordinário para o STF. Letra D vai ser o nosso gabarito, ó. Compete ao STF julgar originariamente o quê? A extradição solicitada por Estado estrangeiro, né? E a letra E está errada. Por que ela está errada? Porque a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, né? Essa ADI, não pode ter como objeto principal, né? Então esse é o erro da letra E. Gabarito letra D, que ela é muito didática. Vamos lá. Mais uma. É do STF a competência para o processo e o julgamento de mandado de injunção coletivo, apontando ausência de norma regulamentadora a cargo do TCU, ajuizado por associação de classe devidamente constituída. Meus amigos, essa questão aqui tá certa. Mandado de injunção, quando a omissão é do TCU, é impetrado no STF mesmo. Mais uma.
Compete ao STF processar e julgar em sede originária mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra CPIs constituídas no âmbito do Congresso ou em qualquer de suas casas. Eu até me lembro de ter colocado isso, né? A Constituição não fala expressamente da CPI, mas isso é jurisprudência do STF, tá? Em frente. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias competem ao STJ. Questão aqui correta. Só lembrando aqui para que você não se confunda. Quem executa a sentença estrangeira, quem executa uma carta rogatória é o juiz federal de primeira instância. Agora, quem homologa a sentença estrangeira, quem concede o exequatur às cartas rogatórias é o STJ, que faz aí o que se chama de juízo de delibação. Ele não analisa o mérito da sentença estrangeira, ele faz apenas uma análise da legalidade. Ele verifica se o órgão de onde emanou a decisão é um órgão competente, enfim, né? Vamos lá, em frente. O STJ deve compor-se de 1/3 de membros egressos dos tribunais regionais federais e de 1/3 de membros egressos dos tribunais de justiça. Certíssimo até agora. Devendo todos ser originariamente magistrados da carreira. Meus amigos, aqui o finalzinho ficou errado. Por quê? Devendo todos ser magistrados de carreira. Não. Errada. Porque vejam só, raciocina aqui comigo. 1/3 dos ministros do STJ é oriundo, é escolhido, né, dentre desembargadores do TJ, 1/3 dentre desembargadores de TRF, né, juízes de TRF. Pois bem, o desembargador do TJ, ele não necessariamente é da magistratura de carreira. O juiz de TRF não é necessariamente da magistratura de carreira, porque eles podem ter entrado no TJ ou no TRF pela regra do 5º constitucional. Nós já estudamos isso, que 1/5 das vagas nos TJs, nos TRFs, no TRT e no TST é separada para advogados e para membros do Ministério Público, não é? Então, vejam, esse 1/3 de desembargador do TJ, 1/3 de desembargador do TRF, não precisa ser necessariamente da magistratura de carreira. Tudo bem? Mais uma. Compete ao STJ processar e julgar originariamente o conflito de competência instaurado entre juiz federal e juiz do trabalho. Meus amigos, essa questão aqui tá certa. Porque o STJ, ele julga conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diferentes. O STF julga conflito de competências envolvendo tribunais superiores, né? Ou seja, competência do STF, julgar um conflito de competência entre STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre tribunal superior e outro tribunal, né? Agora, competência do STJ julgar conflito entre tribunais, excetuados os conflitos que envolvem tribunais superiores, entre tribunal e juiz a ele não vinculado, e entre juízes vinculados a tribunais diferentes. É o que nós temos aqui, um conflito de competência entre o juiz federal e o juiz do trabalho. Eles estão vinculados a tribunais diferentes. Então, competência do STJ. Questão correta, né?